Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo de Ilha. Dessa vez eu tô aqui com a Siren, com a Camila Siren. Inclusive eu tô no ateliê dela. Olha isso daqui. Tive que maquiar a bagunça aqui que tava um caos. Imagina se... Tá tudo olha certo. só. Não, tá belíssimo. Estamos cercadas de tintas, de artes. Inclusive aqui também temos lápis de cor. Temos lanchinhos, inclusive, foi na paleta, tá? Gente, a Laísa não existe, juro. Ela comprou cookies e suspiro. Eu amo suspiro. Suspiro pra mim é também. tipo... Nossa, sério, tá, de verdade tá difícil pensar no que eu vou desenhar aqui. Ah, já sei. Eu tô assim... Acho que eu vou desenhar comendo e só comendo. Só comendo. E essa é a ideia do podcast mesmo, da gente estar aqui comendo alguma coisa, pintando, desenhando alguma coisa e conversando alguma coisa. E a gente vai descobrir o que vai sair dessa conversa hoje. E eu já queria começar pensando assim, o que a gente vai desenhar primeiro, porque eu estou assim, não sei desenhar. E Sabe você é a sim. mestra dos desenhos. Cara, vamos ver. Eu tô muito numa linha criativa que eu tô querendo dar uma explorada melhor dos meus trabalhos, que é pegar coisas do cotidiano. E eu gosto muito da dinâmica de me imaginar pequenininha, assim, sabe? Uhum. Tipo, as coisas gigantes, sabe? Então, não sei, tipo, e se o suspiro fosse um chapéu, sabe? E aí desenhar o suspirinho como se fosse um chapéuzinho no personagem. Não sei, sabe? Nossa, assim. gostei, eu vou tentar, gostei dessa Massa. ideia. Inclusive, é um pouco do que a gente fez no ensaio, né? Que Sim. você ficou no meio, assim, e as coisas tudo grandonas, É. como se você fosse uma personagem. Eu não sei, eu tenho esse sonho, eu acho, de ser pequenininha, assim, tipo, nossa, acho que... Eu não sei, eu acho que quando eu era criança eu tinha... Eu gostava, assim, de entrar nos lugares e ver, Porque eu acho que quando a gente é pequena, a gente tem uma perspectiva de umas coisas, assim, que a gente não tem mais, né? Sim. Quando adulto, assim. É verdade. E aí eu acho que eu tenho essas pirazinhas, assim, que vontade, assim, de ser pequenininha de novo e me enfiar embaixo, sei lá, do arbusto ali, ficar ali olhando, sabe? Eu não e sei. enxergar o mundo tudo maior do Tudo que maior, realmente é. Isso é engraçado, porque quando eu era criança, eu tinha uma memória muito forte de Caldas Novas, sabe? Você já foi naquele lugar que tem Caldas? Eu acho que é tipo um shopping, que tem um trem saindo assim de cima, que vai até o chão. Não. É só uma parte de um trem que ele sai de uma janela e vai pro chão. Na minha cabeça de criança, eu achava que aquilo era enorme. Eu achava que era um prédio gigante e que o trem saía da última janela do prédio e ia até o chão. Nossa. E eu fiquei um tempo sem ir pra Caldas, e aí quando eu voltei lá, eu fui na minha lua de mel. Então, assim, tem 4 anos. E eu falando pro Lipe, Aquele né? trem gigantesco. Lá tem um trem enorme que sai de um prédio, muito legal. Aí quando a gente chegou... Cara, isso é muito Era um lugar louco. pequenininho. Isso é muito doido, véi. Eu adoro, eu acho isso muito legal, assim. Né? Tanto que eu tô com muita vontade de escrever, de ilustrar livro infantil. Ah, sim. Porque eu queria muito voltar, fazer um exercício mesmo, assim, de ter essa perspectiva, assim, de novo, sabe? Tipo, de enxergar as coisas com um olhar de criança, assim mesmo, sabe? Eu não sei, acho que é porque a gente que trabalha ali, né, nas redes sociais, trabalha ali naquele meio digital, a gente vai ficando muito engolida, né? Isso muita é verdade. informação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, positiva e negativa, assim. Sim. E aí, não sei, me dá vontade, assim, sabe aquela... gente, vou pro mato. Ninguém me procura, sabe? Sim, E aí eu acho que vem esse pensamento, assim, de... Cara, eu queria ter essa sensação de ser criança de novo. Voltar assim, a me preocupar só com ser criança. Sim. E deixar a criatividade fluir, né? E E aí, aproveitando já, como que a arte entrou na sua vida? Já entrando assim, de perguntando mesmo. Eu acho que a arte, ela sempre teve presente. Sempre, sim, sabe? Eu ganhava a Manacão da Turma da Mônica. Ai, amo. Nossa, tipo, de presente. eu Era era o melhor viciada. presente da minha vida, assim, sabe? Porque tinha as partes de colorir, tinha as histórias em quadrinhos, tinha os passatempos. E, nossa, aquilo ali, eu ficava dias, semanas naquilo ali, fissurada, sabe? Até ter até ter uma nova edição. E eu lembro, assim, no Jardim de Infância... Eu tô de volta no apartamento que eu morei quando criança. E eu estudei no jardim de infância que tem nessa quadra. E eu tenho memórias muito vívidas, assim, desses momentos de sair do apartamento e ir pra escola. E aí, nesse caminhozinho, assim, andando a pé, eu gostava de ver, assim, as coisinhas que tinham ao redor.
queria desenhar ela, sabe? Na escola, eu lembro que tava com aqueles tazozinhos de... Ah, do salgadinho? Do salgadinho, Uhum. E aí eu pegava o desenho e tentava replicar, assim, cara, eu gostava muito, assim. Os desenhos infantis que passavam na TV, eu gostava e eu queria desenhar aquilo de alguma forma. E, eu acho que me moldou muito como pessoa, desenhos infantis, sabe? E sempre teve presente, assim, comigo, porque era algo que eu consumia quando criança e de alguma forma aquilo me inspirava, tipo assim, nossa, eu quero fazer os meus desenhos também, sabe? Uhum. Então, eu não consigo ter nenhuma memória da infância sem que eu tivesse com um lápis na mão desenhando, assim, sabe? Sempre foi algo presente. Sempre foi. Né? E aí, quando eu comecei, né, a gente vai amadurecendo, vai à escola, né, vai passando as séries e tudo mais. Mas eu sempre gostei muito de estar ali nos projetos artísticos, né? Tipo, eu gostava quem gostava de fazer o cartaz da turma era eu. Sabe? Sim. Os negocinhos assim pra apresentar. Nossa, eu amava, assim, era o meu momento. Porque eu não sei se é porque nas partes exatas, assim, nossa, era terrível. Eu tinha que levar isso pra outro lugar, assim, Sim. sabe? Outra pessoa faz. Outra pessoa faz. Deixa o cartaz comigo. É isso. E aí, cara, sempre teve presente, assim. E aí, quando eu tava no ensino médio, tem bem aquela fasezinha, né? Você faz PAS, Enem. Aí você tem que definir o que você vai fazer pro resto da sua vida. Sim. E aí eu fiquei, cara, eu quero muito ainda estar nesse meio criativo. E eu lembro que eu fiz uns testes vocacionais na época, assim, sabe? Nossa, muito bom. Eu tô voltando um monte de coisa. E aí esses testes vocacionais sempre falavam pra fazer algo realmente voltado pra criatividade, publicidade, arquitetura. E aí, só que era aquela coisa tipo, que legal e tal. Não é exatamente o que eu tinha expectativa, assim, sabe? Porque eu fiquei, cara, poxa, eu queria só desenhar, será que não tem como? Quer fazer uma faculdade inteira sabe? de publicidade pra desenhar. E aquela coisa, tipo assim, quando a gente pensa nesses cursos, a gente pensa realmente na profissão de arquiteto. Sim. E depois de muito tempo que eu fui entendendo que não necessariamente você tem que seguir 100% a tua graduação, né? Ela pode estar ali como um apoio, né? Ou você pode se aprofundar em algum mestrado, uma coisa assim, vai deixando a coisa mais afunilada, né? Não é uma coisa tão quadradinha. Tão quadradinha, né? E aí eu lembro que no segundo ano do ensino médio, comecei a ter esses questionamentos, tipo assim, cara, vou testar. Eu lembro que tinha um primo que era publicitário e uma prima que era fotógrafa. E aí eu fui entender como é que era o dia a dia deles e tal. E meu pai tinha uma câmera na época também. E aí, dessa câmera, eu comecei a fazer umas fotos, assim, sabe? E aí, eu lembro que eu saía lá de Sobradinho, que era onde eu morava na época, e descia pro plano piloto pra fotografar. Tipo, eu ia fazer um rolê de fotografar. A gente tinha essas coisas, né? Igual pro Tumblr, assim, sabe? Um dia aí você combinava com uma amiga, aí, tipo, não, vamos fazer um rolê de tirar foto, só isso, né? Era isso com a minha prima. Sim, cara. E aí era isso, só que era só eu, assim. E aí, com a fotografia que eu fazia da cidade mesmo, era uma coisa mais cotidiana, uma coisa mais documental, assim, eu curtia essa vibe, assim. E aí, por causa dessas fotos, eu comecei a ver o grafite na rua. Sim. Que eu tirava foto de um prédio, eu via que tinha um desenho, ou eu tava andando, assim, de um ônibus, eu via uma arte e aí aquilo me chamava atenção e eu descia pra tirar foto, assim, sabe? Então foi por causa da fotografia que eu enxerguei o grafite. Era um negócio que já tava ali, já existia, mas nunca... Não sei, é muito doido isso, assim. É uma coisa que eu já vi muitas pessoas compartilhando comigo, assim, que uma vez que viu um grafite, que conheceu um artista que faz arte de rua, começa a aparecer na cidade, assim, sabe? Tipo, começa a surgir e você para, não, mas sempre teve ali, né? Só que a gente que começa a prestar atenção. Sim, é verdade. E aí aconteceu a mesma coisa comigo. Cara, que louco. Comecei a ver os grafites na rua. E aí como eu já desenhava, né? Eu quero muito entender como é que faz isso. Quero muito entender como é que... É muito grande, né? Tipo, a gente tá aqui no papel e era isso que eu desenhava. E aí você vê um muro e aí enorme, você vê a proporção. prédio gigante. Cara, e a proporção era uma coisa que até hoje, assim, é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho muito legal, assim. A coisa da escala, de você ver uma coisa muito grande, assim. E aí, foi por conta disso que eu comecei a entrar em contato com alguns artistas. Conheci um artista do Guará e esse artista do Guará me mostrou vários outros artistas.
E aí eu fui meio que na cara de pau mesmo, assim, colando nos rolês, entendendo onde comprava material, que material que usava. Mostrei os meus desenhos na época e pra mim, assim, esse período foi muito de reaprender a desenhar, assim, sabe? Porque dentro da arte urbana, você pode explorar várias técnicas, né? Você pode ir do lambe-lambe, você pode ir do stencil, né? Que é aquela máscarazinha que você só borrifa o spray. Você pode fazer a pintura com o pincel, com o rolinho, você pode ir com spray, tem várias técnicas, sabe? E a galera que eu comecei a colar, assim, naquela época, todos pintavam de spray. Então foi meio que influência mesmo, assim, eu começar a pintar na rua com o spray. E aí eu não larguei mais, assim, sabe? Só que eu morava em Sobradinho e o pessoal que eu conhecia era tudo do Guará, então não tinha muito... Pô, toda vez que eu fosse pintar, eu ter que encontrar pra não ficar sozinha na rua, então era muito contramão pra mim. Então eu meio que fiquei, cara, eu vou ter que fazer isso aí sozinha, sabe? Porque senão eu não vou pintar nunca. E aí eu saía mesmo, eu comprei uns materiais e na época foi engraçado porque foi bem quando mudou uma lei que foi proibido vender spray pra menores de 18 anos. Ah, eu lembro disso. E aí eu não conseguia comprar os sprays na loja. Aí teve uma vez meu pai teve que... Meu Deus! Aí você chega, tipo assim, como é que você explica, né? Então, eu quero comprar spray. Aí meu pai, mas por que você quer comprar spray? Não, porque eu quero começar a pintar, né? Na época eu ainda tinha pintado a parede do meu quarto. Ah, legal! E aí, nossa, eu falava pros meus pais que eu tava saindo com os amigos pra pintar, que eu tinha mural legalizado pra pintar. E tinha? Não, nem legalizado nem meus amigos, né? Aí eu, cara, mas eu preciso de alguém adulto pra comprar esses sprays pra mim, né? E era meu pai que comprava. Cara, muito doido. E aí eu tive muito esse período, assim, de pegar a lata de spray e realmente ir pra rua pintar. Então eu pintei muito tempo em Sobradinho. E você pintava mais lá do que em qualquer outro lugar, né? Bem no iniciozinho, sim, assim, acho que foi tanto pra eu me apresentar pra rua, porque o mundo do grafite, da arte urbana, tem muito de... Cada um tem seu nome, né? Cada um tem sua tag, né? Que chama. Então, é muito uma sensação de você marcar seu território, digamos assim. Então, como eu morava em Sobradinho, eu acho que eu tenho que estar mais presente num local que eu realmente moro, assim, sabe? Pra mostrar pras pessoas que eu sou de Sobradinho, né? Que eu tô ali pintando na rua e tudo mais. Então, eu pintava muito pra lá. Só que, querendo ou não, o plano piloto, ele é o centro, assim, de tudo. É onde realmente tudo se encontra. Tudo acontece, E a W3 Sul, ela é tipo o point do grafite. Isso é verdade. Sabe? Tipo, até hoje. Então, quem tem um grafite na W3 Sul é tipo assim, pô, realmente... tipo, é um artista mesmo de Brasília, assim. Hoje em dia, eu falo, parece besteira. Mas na época, realmente, era tipo, nossa, eu quero ter várias pinturas na W3 e tal. Então, eu pintava muito em Sobradinho e depois eu comecei a pintar muito na W3. Qualquer bequinho, assim, eu entrava, que eu via que tinha um espaço, eu deixava um roxinho, deixava uma tag, sabe? E aí eu fui me apropriando, assim, desse espaço, né? Que até então eu só desenhava num caderno mesmo, desenhava nas folhas e guardava num caderno, guardava numa gaveta, pra do nada tá na rua pintando, assim, sabe? Nossa. E isso foi muito desafiador, assim, porque é um meio muito... A gente não quer estar na rua, né? Tipo, a gente usa a rua como um meio pra andar de um lado A pro B, né? Exatamente. Mas quando a gente tá ali pintando na rua, a gente tá presente na rua, né? Então, é uma outra vivência, assim, que tem desse local mesmo, sabe? Então, eu fui aprendendo muita coisa durante esse período, assim, sem contar aprender a técnica do spray, assim, sabe? Então, foi um momento, assim, muito... Nossa, 200 volts por hora, assim. Lados, né? Nossa, total. Aprender a grafitar, aprender a como ficar na rua de forma segura, aprender todo um universo novo, né? É muita coisa pra assimilar. Foi muita informação, assim. E... Só que aí, ao mesmo tempo, eu também... Como eu tinha colado com um pessoal muito massa, eles já pintavam há muito tempo. Já pintava 10 anos, praticamente, quando eu comecei a pintar. Muito tempo, E eles estavam bem nessa troca, assim, de começar a pegar uns trabalhos mais profissionais com o que eles faziam na rua. E aí, como eu comecei a pintar bem nessa época, eu meio que peguei o embalo, assim, sabe? O pessoal era chamado pra pintar em evento. E aí, como eu já tava criando essa estética, né? Criando essa identidade visual...
acabava que os próprios clientes viam também as minhas postagens, porque eu usei muitas redes sociais, assim, no início até hoje, mas no início foi muito primordial, assim, pra mim o uso. Então, acabou que, ao mesmo tempo, chamava uma pessoa que pintava 10 anos e do nada, tipo, não, vamos chamar aquela menina também. E aí foi aparecendo clientes e tudo mais. E aí, cara, indo pro 3º ano, eu decidi que eu... Ops. Um gatinho! Qual o nome dele? Esse é o Shanks. Shanks? Oi, Shanks. Ele não é muito sociável, né? Ah, ele é curioso. Mas ele é muito sociável. É? É. Ah, ele é muito. era aquele que tava deitado quando a gente fez o outro ensaio? Que ele deitou assim perto da janela? Não, essa não. Essa é mais arista. Tivemos uma aparição especial. Não sei se deu pra ver no vídeo. Mas acho que não. Tivesse visto. Mas apareceu um gatinho. Apareceu em algum momento. E aí, eu pensei, eu lembro que na época eu conversei com 2 grafiteiros. Eu conversei com o Toys e com o Pombe. Ah, massa. E aí o Toys, ele fez publicidade e o Pombe fez design gráfico. E aí eu saí pra pintar com eles, assim, num domingo, assim. E aí eu conversei, pô, eu tô fazendo os vestibulares e eu quero ver, né? Eu não sei o que eu vou escolher, o que vocês acham, assim. E aí cada um vendeu o peixe do seu curso, né, claro. Falou que o designer é bom. Nossa, E acabou que quem me ganhou mesmo foi o designer, assim, sabe? Eu acho que, pra mim, assim, na minha cabeça, na época, era o que faria mais sentido. E até hoje é algo que realmente me agregou muito, assim. Então, eu fiz design gráfico, mas eu fiz design gráfico mais pra realmente preencher algumas lacunas dentro do meu trabalho autoral, assim. Massa. Então... Você já fazia algo, já tava criando, assim, a sua identidade como artista... E aí depois você entrou na faculdade e aí o conhecimento agregou aquilo que você já tinha. Legal. Foi uma linha de raciocínio que é isso. Funcionou, não sei se foi o caminho certo, mas... eu acho que esse negócio de caminho certo é muito relativo, né? Porque, exemplo, você falou que um fez publicidade e o outro fez design gráfico. E assim, os dois tiveram caminhos diferentes, mas, digamos, o resultado, entre aspas, foi o mesmo. Ambos têm sucesso, assim, trabalham bem, então... Acho que realmente vai muito de como que a gente vai trilhando as coisas, sabe? Independente da escolha. Exatamente. Eu acho que é muito isso mesmo. E aí foi isso, assim, quando eu vi, passaram 10 anos, assim, que eu tô nessa jornada, assim, de trabalhar, né, e viver da minha arte autoral. Claro que tem altos e baixos, né, tem... momentos que tem muito projeto, né? Muita demanda, e também tem momentos que é muito pouco trabalho, né? Então a gente tem que viver ali naquela surfando a onda, assim, né? Sim. Tentando equilibrar as coisas e tendo muita gestão, assim, tendo muita organização financeira, planejamento de alguns projetos, né? Então a gente vai dando conta à medida do possível, assim, sabe? Sim. Mas eu acho que eu não faria nada diferente disso, assim. Brasília é complicado porque tem muita essa cultura do concurso, né? Faz concurso. E aí, de vez em quando, eu tô cansada, assim. Ai, gente, eu não queria estar lidando com isso. Eu vou estudar no concurso, ter paz, sabe? Ter uma estabilidade. Ter uma estabilidade. Algo mais seguro, mais garantido. Cara, é muito doido, assim. Mas aí vem uma coisa muito legal, um projeto muito legal. Não, que besteira, é isso aqui mesmo que eu quero estar vivendo, assim, sabe? Então, tem que equilibrar. Eu acho que é um pensamento muito frequente na cabeça de quem empreende, essa questão da estabilidade, que a gente fica assim, poxa, a estabilidade é muito boa porque dá uma segurança de você saber que todo mês você vai ter aquele dinheiro, você tem um emprego ali que se você for demitido, você vai ter um seguro-desemprego, então tá tudo bem, você tem um tempo. Agora, quando a gente empreende, a gente tem essa questão de um mês ser muito bom, outro mês não ser tanto. A gente tem que se preocupar muito com a gestão, mas a gente também tem um pouco mais de liberdade criativa, falando de trabalhar com arte, né? De tocar os nossos próprios projetos, de colocar as nossas ideias no mundo, assim, de fazer aquilo que a gente gosta mesmo, né? Sim. Tem muito disso. É um eterno prós e contras. Um eterno prós e contras, cara. Isso é muito doido, assim. E tem que ver o que faz sentido, né, pra cada um. Porque, assim, eu sou empreendedora, falo muito de empreendedorismo, mas eu entendo que não é que nem todas as pessoas vão ter o mesmo caminho e gostar também. Porque trabalhar com arte, por mais que o empreender seja um caminho, não é o único, né? Ainda tem isso. Ainda tem vários outros. Ainda tem vários outros. Nossa, é muito
É muito engraçado isso, porque até pra quem vive de arte, também tem muitos meios pra se viver de arte. É verdade. Então, eu mesmo, agora tá rolando um festival de arte urbana aqui em Brasília, e aí eu até vim com a cabeça meio fritada, assim, porque conversei com vários artistas, várias pessoas, Que assim. massa. Isso é muito legal ter essa troca, assim, porque você vai vendo, poxa, são muitos caminhos, são muitas possibilidades, Uhum. e, tipo, tudo pode dar certo, também tudo pode dar errado, mas se deu errado vai te dar uma outra Algum oportunidade. ensinamento, Algum alguma coisa vai sabe? sair Alguma disso. coisa vai sair. E nossa, eu conheci artistas que vivem só numa dinâmica de galerista, sabe? Tipo assim, pessoas que não vivem pra fazer, nunca fizeram trabalho publicitário, nunca fizeram trabalho igual eu já fiz. Eu já fiz publi no TikTok, na internet, né? No Instagram. E tem artista que nunca nem chegou a fazer isso, e que pra ele tá ótimo, sabe? Tipo, vive vendendo tela, né? A valores muito altos e tudo mais. E tem gente que nunca vendeu tela, que vive só de pintar mural e consegue sustentar. E tem gente que é mais do digital, assim, de fazer várias publis, fazer várias parcerias com marcas gigantescas, sabe? Uhum. E todos são artistas, no final das contas, sabe? Exatamente. Isso é muito legal, cara. Tá todo mundo com a sua arte no mundo, encontrando formas diferentes de viver disso, De né? viver disso, assim, sabe? E isso me dá um certo alívio, assim, porque eu acho que é exatamente nisso, assim, tipo, poxa, a gente tá, às vezes, vivendo esses altos e baixos dentro, né, da nossa carreira artística. Sim. A gente pode compensar algum baixo com algum outro tipo de projeto, algum outro tipo de dinâmica ali do nosso trabalho, né? Uma aplicação diferente. Sim. E é claro que também a gente tem que ter muita cabeça boa, né, pra isso, porque às vezes o baixo é baixo mesmo, né? Quando chega o baixo, a gente se questiona, Nossa. fica pensando se é isso mesmo. Mas aí tem que respirar fundo. Respirar fundo. Respirar fundo e é isso, vai dar tudo certo. É o mantra. Antes da gente começar a gravar, a gente tava assim, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É o mantra da Nossa, vida. é o mantra da vida. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. No fim, dá tudo certo. Mas é muito legal, eu acho, e importante a gente estar em contato com artistas diferentes, empreendedores diferentes, justamente pra gente ver que existem outras possibilidades, Sim. além da nossa, que às vezes a gente fica tão preso assim, não, mas, exemplo, vamos supor, uma pessoa que é dentista. É bem aleatório, né? Porque dentista não tem muito a ver, assim, com arte, mas... Eles são artistas também, eles fazem dente. Mas mulher, É difícil, né? mas deixa eu te falar, eu li um livro, fiz até um review pro canal, já aproveitando aqui, vai lá ver esse review, Vai vou lá deixar ver, aqui no vai card, do livro A Alma Artesã, você já leu? Não. Cara, esse livro é incrível. Ele fala sobre todas as pessoas têm a possibilidade de ser artista, só que precisa encontrar dentro de si essa alma artesã, que é o que ele Legal. fala de você se ver como artista. E aí ele tava falando que ele tinha um dentista, que ele ia, e que o trabalho desse dentista parecia uma obra de arte. Legal. Não o dente em si, mas assim, todo o processo que ele cuidava, sabe? Desde a conversa com ele, a forma como ele conversava, a forma como ele ia preparando os equipamentos, parecia que ele estava realmente se preparando para fazer uma obra de arte. Então, mesmo que ele não trabalhasse diretamente com arte, né, ilustração ou coisas assim, ele era um artista. Que legal. Porque ele fez o trabalho dele uma obra de arte. Sim. Muito Todo o legal, processo muito artístico, né? Sim, Que legal. exatamente. E esse livro, assim, mudou minha cabeça totalmente. Legal. Tanto pra eu me ver como artista, que esse livro me ajudou muito a fazer isso, mas também de começar a enxergar a possibilidade de levar a arte através do seu trabalho em qualquer profissão. Porque, como eu falei, dentista, normalmente, a gente já pensa em um caminho. Ter o consultório e atender as pessoas nesse consultório, ou então atender, sei lá, domicílio, coisas assim. Mas pode ser que existam outras possibilidades. Pode ser que tenham outras. E você conversando com outras pessoas, você vai descobrindo. Exemplo, tem uma amiga e cliente minha que ela é nutricionista, aquela que eu te falei, a Ju. E aí, ela tava trabalhando como nutri, então fazendo as consultas e tal, normal. Só que ela gostava muito de estudar sobre gestão de empresa, gestão de negócio, até pro próprio negócio dela. Só que depois ela começou a ver que ela estava atendendo muito mulheres empreendedoras.
na nutrição, né? Com as consultas. E aí ela percebeu que a rotina do trabalho das empreendedoras estava atrapalhando na alimentação. Caraca. Porque, assim, se a gente não tem uma boa gestão do nosso negócio, a gente não tem uma boa gestão de tempo. Se a gente não tem uma boa gestão de tempo, a gente não consegue parar para comer, a gente não consegue parar para preparar uma alimentação saudável. E aí ela começou a trabalhar a nutrição junto com a gestão de um negócio. Caraca. Muito louco, né? Nossa, foi um insight, boom, explodiu, assim. E ela percebeu isso, assim, atendendo as clientes dela, inclusive comigo, porque eu comecei a consulta com ela, né, de nutrição, ela foi me ajudando. E aí ela viu em mim também que a minha gestão de tempo estava atrapalhando na alimentação. Porque, assim, tinha dias que eu ficava tão concentrada no trabalho que eu esquecia de comer. Nossa. Sabe quando você tá, assim, tão focada Sim. que você nem sente fome? E ela começou a trabalhar isso em mim e depois ela foi trazendo ferramentas de como organizar a minha rotina para que eu conseguisse ter tempo livre, para eu poder preparar uma refeição e comer com calma e tudo isso. Aí ela reformulou o modelo de negócio dela para que ela tivesse um serviço que unisse as duas coisas, tanto a nutrição quanto a gestão de um negócio, para que as empreendedoras consigam ter uma saúde e autocuidado, mas sem deixar a empresa cair, sabe? Cara. Então, olha incrível. só, as infinitas possibilidades que existem, que a gente só descobre quando vai conversando com outras pessoas e vivendo outras realidades. Eu te entrevistando agora. É natural pra você essa vontade, assim, de... Não vontade, mas se é natural pra você essa curiosidade, assim, sabe? Ou, por exemplo, se você tem dificuldade de conversar com as pessoas por vergonha, ou uma coisa assim... Porque eu falo por mim. Tipo, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu vejo uma coisa, cara, como é que a pessoa fez isso e tudo mais? Mas eu fico meio... eu não quero incomodar. Eu não quero falar ali. Deixa quieto, sabe? Eu sei como é. E aí eu fico, cara, será que eu tô me isolando? Sabe? É uma coisa muito natural minha. E aí eu queria saber... Mas aqui é assim, é a conversa dos dois lados. Oh, meu Deus. Tipo, você era assim também. E aí você foi criando... Essas ferramentas pra você questionar mesmo as outras pessoas, sabe? Ou não, é uma coisa natural sua? Natural de forma nenhuma. Olha, eu sempre fui uma criança muito tímida. Meu pai me chamava de bicho do mato. Nossa. Porque quando ele ia cumprimentar algum amigo e eu tava junto, eu me escondia assim atrás dele, ficava agarrada na perna e tipo assim, não quero falar, não quero falar. E eu, assim, fui muito tímida durante muitos anos. De não conversar com ninguém, assim, tipo, as pessoas... Exemplo, eu estudei numa escola nova que eu não conhecia ninguém. Eu demorei, assim, quase metade do ano pra conseguir fazer 2 amigos. Então, eu realmente sempre fui muito tímida. Só que eu sou também uma pessoa muito curiosa e eu gosto muito dos bastidores. Eu gosto muito de saber os bastidores de tudo, assim, de assistir bastidores de filme, making of, essas coisas. Então, não é tão natural pra mim perguntar diretamente, mas eu gosto de futricar o máximo possível. Eu fico procurando, assim, às vezes, coisas que as pessoas participaram, Legal. e não sei o quê, pra poder saber os bastidores da vida daquela pessoa, entender o processo criativo e etc. Mas quando eu comecei a fotografar, foi o ambiente perfeito pra mim. Porque, apesar de ser muito tímida, eu gosto muito de conversar, de conhecer pessoas diferentes, ouvir histórias diferentes. E aí, quando eu comecei a fazer os ensaios, eu fui tendo contato com pessoas diferentes. E nos ensaios eu converso muito. Você sabe, a gente conversa e tira algumas fotos. Vai indicando também, né? Faz tal coisa. Isso. E aí eu percebi que os ensaios estavam sendo esse espaço onde eu podia trocar uma ideia maior. E aí, como começou a chegar muitas mulheres empreendedoras, eu fui começando a me sentir mais à vontade, assim, de perguntar mais, de entender. Até porque sempre foi uma troca, né? Sim. Eu falava, mas a pessoa também falava, me ouvia. Então, sempre foi muito essa troca. E aí, eu acho que começou a ser um pouco mais natural aí. Porque já foi acontecendo essa troca nos ensaios. E quando eu ia pra outros ambientes que tinham outras pessoas, assim, também... Aí eu pensei, eu já sei como é que essa conversa pode acontecer. Então, já fui um pouco mais preparada. Mas não é 100% natural pra mim quando eu tô em lugares que tem muitas pessoas ou coisas do tipo. Mas é natural pra mim de chamar a pessoa pra uma conversa. Normalmente eu chamo pra um ensaio, onde eu fico mais à vontade. Sim.
Então eu chamo pra o ensaio, aí enquanto eu tô fotografando a pessoa, a gente conversa. E aí, a partir daí, se rolar, né, se a pessoa topar e tal, e o ensaio fluir, for uma coisa legal, aí a gente continua conversando. Então, eu acho que a troca acontece mais nesses momentos que tá só eu e a pessoa, sabe? Tipo, ou então em um grupo pequeno. Acho por isso que eu criei uma comunidade com as minhas clientes. Sim. Que aí a gente faz os nossos encontros, né? Tanto online quanto presencial. E a gente tá num grupinho menor, então todo mundo consegue se ouvir e falar. E ter essas trocas de forma mais natural. Isso é muito Mas legal. assim, de chegar na pessoa e perguntar diretamente, eu tenho um bloqueio aí. Tem que ir construindo mesmo, né? Assim. Eu acho que se eu fosse jornalista, talvez eu não Senhora! Acho que eu não ficaria tão à vontade. Cara, isso é muito doido, né? Eu lembro uma vez, não foi há muito tempo, tá? Foi tipo assim, final do ano passado, que teve um evento muito massa aqui em Brasília. E aí eu fui convidada pra o evento de abertura. E o evento, no convite desse evento de abertura, tinha o nome lá falando que era um evento para networking. Ele tinha essa função, sabe? Conversar. Quem disse que eu consegui? Cara, eu cheguei assim, eu até fiquei, cara, deixa eu ver se eu acho algum rosto assim conhecido e tal. Eu não conhecia ninguém. Nossa. Eu não conseguia, assim, chegar numa pessoa. Oi, quem é você? O que você vai? Sabe? Tipo assim, eu sou fulano de tal, faço tal coisa. Sei lá, pra mim foi muito difícil. E aí, aos poucos eu fui percebendo, poxa, será que eu tô me isolando de alguma forma? Sabe, me auto-sabotando, assim, nesse sentido, assim? E aí, eu vou, esse ano, então, criar alguns métodos pra sair disso, sabe? Pra realmente me entender no mundo e compartilhar o que eu sou mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que uma coisa é as redes sociais. Sim. Uma coisa eu tá ali, eu uso a rede social realmente como vitrine, como portfólio do meu trabalho. Mas muitas das vezes eu ainda fico um pouco receosa de compartilhar, tipo, isso aqui, sabe? Tipo assim, eu não chego e gravo um vídeo falando assim no Instagram, sabe? Tive algumas fases que eu era um pouco mais solta e tal. Mas é algo que pra mim sempre foi muito esforço. E aí quando eu vi que era muito, muito, muito esforço, eu, cara, talvez isso aqui não seja pra mim. Talvez esse formato não seja pra mim, sabe? Sim. Só que ao mesmo tempo foi isso, assim, não, então tá, já que esse formato não é pra mim, não é pra mim mesmo, então não era só na rede social, mas na vida pessoal eu também tava indo pra esse caminho, sabe? Entendo. E aí eu, gente, mas tá meio errado esse negócio aqui, não é assim também 8 ou 80, sabe? Sim. E aí eu botei muito como meta, assim, esse ano aos poucos e quebrando, assim, essa vergonha, essa timidez, assim, porque eu gosto disso, assim, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de entender como é que aquela pessoa tem tal processo, o que ela vislumbra, quais são os sonhos da pessoa. Eu gosto, assim, de escutar. Isso me alimenta de alguma forma, sabe? Sim. E eu acho que isso, igual você falou, você criou uma comunidade, né? Então, isso de você criar uma comunidade, eu acho que, cara, não tem nada mais rico, assim, do que isso, né? Ainda mais em hoje em dia que é tudo muito materialista e muito... Vai muito no interesse, né? Muito no interesse, né? E nossa, não sei você, assim, mas o mundo da arte visual, assim, ela é muita de politicagem, né? É muito de quem você conhece, sabe? Quem indica você. Então fica muitas vezes aquela sensação de, poxa, eu tenho que conhecer as pessoas certas. Ou tem uma pessoa ali que eu sei que ela é muito importante, eu tenho que fazer com que ela goste de mim, eu tenho que fazer, sabe? Sim. Porque aquilo vai me gerar algo. E no final das contas isso cansa muito. Isso é muito exaustivo e falso, assim, sabe? Sim. E eu não sei se eu tô afim disso, assim. Sim. Sabe, eu acho que tem que existir um outro caminho pra viver de arte que não seja realmente criando um personagem, que não seja você sendo político ali em alguma situação, sabe? Sim. E não sei, eu acho que a arte ela tá ali também pra ser genuína, assim, sabe? Pra nos dar trocas genuínas. E com certeza. É algo que eu tô buscando muito, assim, esses últimos dias, sabe? Sim. Eu super te entendo, porque eu tenho o mesmo sentimento. Eu já participei de alguns eventos que eram propriamente pra fazer networking. A maioria eu tava fotografando. Então eu não tava ali pra interagir, eu tava pra fotografar. Mas eu tava vendo a movimentação e volta e meia eu ia interagindo também. E eu confesso que pra mim também não eram ambientes que eu me sentia muito à vontade. Sim. Porque é que nem você falou, parece um ambiente onde todo mundo tá muito interessado, mas não tanto em você.
É mais do que você tem a oferecer. Nossa, isso é... E isso me incomodava também, tanto que eu penso que essa minha decisão de criar a comunidade foi uma tentativa também de fazer um caminho diferente. Eu não encontrei, claro que deve existir, com certeza, mas não chegou a mim ambientes onde a gente pudesse ter essas trocas sem ser necessariamente um ambiente de networking, mas que a gente pudesse conversar ali de forma mais natural, mais fluida. E isso acaba acontecendo, né? O networking, ele acaba acontecendo de forma natural. Ele é como é que eu digo? Ele é uma consequência, né? Isso. De realmente trocas genuínas. Exatamente. Antes a troca genuína, depois o networking, né? Sim. E não, parece estar meio ao contrário, assim, né? Eu vejo muito isso. Na maioria dos eventos que são, assim, de networking, as pessoas indo só com esse interesse e acaba perdendo o que eu acho que é a coisa mais valiosa, que é a conexão, assim, de... Eu ia falar de almas, mas aí fica muito... Talvez no encontro só não seja tão, assim, intenso. Mas, assim, de um nível mais pessoal. E é difícil achar lugares assim. Igual você falou, tipo, tem que existir uma forma de fazer isso sem que seja da forma que já existe. E eu acredito que existe. E por eu não ter encontrado, eu fui construindo o meu caminho, sabe? Eu fui fazendo do meu jeito. E talvez não seja o mais fácil. Não, o mais fácil com certeza não é. Mas é o que tem valido muito a pena. E essa questão que você falou da criação de conteúdo, de ter um formato que você não se sente tão à vontade assim, eu também acho super normal, sabe? Por mais que hoje as pessoas falem que tem alguns formatos que funcionam mais e que você tem que fazer porque é o que tá dando certo, eu acredito que não é aquilo, que se não for aquilo que você se sente bem, que você se sinta à vontade fazendo, mesmo que funcione, vai ser a custo de quê? Porque às vezes você vai olhar pra aquilo e vai falar, poxa, beleza que funcionou, mas não tem nada a ver comigo. Sim. E por mais que dê mais trabalho fazer de outras formas, eu acredito que é mais sustentável a longo prazo. De você ver uma pessoa que tá fazendo aquilo que ela acredita, que ela gosta, que se sente bem fazendo. Mesmo que demore um pouco mais, quando as pessoas encontrarem essa pessoa fazendo isso, o resultado vai ser muito melhor do que poderia ter sido se tivesse, assim, estourado a bolha e alcançado milhões de pessoas. Genuíno, né? Exatamente. Eu vou mais por esse caminho, sabe? Eu posso ter poucos clientes, posso ter poucas pessoas na minha comunidade, posso ter poucos seguidores, mas eu sei que os que eu tenho estão ali pelo que eu realmente ofereço, e o que eu ofereço é algo que eu acredito. E aí eu acabo me conectando com pessoas mais alinhadas, sabe? E o que eu penso disso é que é exatamente isso que é o que sustenta. Exatamente. Tipo, é isso que dá a base mesmo, assim, sabe? E eu acho que isso é algo que, às vezes, falta muito a gente criar pontes entre essas pequenas ilhas que cada um construiu, assim, sabe? De... Poxa, que massa que tem você construindo essa base. Sim. E eu, ao mesmo tempo, conheço outro amigo meu que também tá construindo uma base muito massa. Então, a gente unir isso, cara, isso é muito rico, assim, sabe? Muito. Eu acho que a gente só tem a realmente ganhar dessas trocas, assim, Com certeza. Tem um criador no YouTube que, assim, eu tô gostando muito dos conteúdos dele. E ele tem crescido muito ultimamente. Não sei se você conhece, mas o nome dele é Arthur Miller. Conheço. Conhece? Pois é, o Arthur começou a criar conteúdo pro YouTube ano passado. Caraca! Tu acredita? Nossa, achei que ele tava, tipo, anos no YouTube. Não, ele começou a criar... Tem um ano que ele começou a criar pro YouTube. Caramba! Um ano. E ele tá com mais de 100 mil inscritos agora. Ele vendeu o curso dele e foi, assim... Acho que em 2 dias ele tinha... Um dia ele tinha vendido todas as vagas do curso. Uau! Tanto que ele teve que abrir mais uma turma e abrir mais vagas. E ele cria num formato completamente diferente do que o algoritmo, as pessoas falam que tem que criar. Ele cria só pro YouTube, por enquanto, né? Ele falou que quer criar para outras redes ainda, mas por enquanto ele só conseguiu focar no YouTube. O estilo de vídeo dele é um estilo de vídeo diferente, não é assim, temas polêmicos ou coisas do tipo. É algo que ele realmente gosta de fazer. E ele atraiu pessoas que gostam dele por aquilo. Que massa, né? E aí, mesmo que tenha demorado entre aspas, porque um ano pra mim é muito rápido. É muito rápido, meu Deus. Pro tamanho, assim. Pro tamanho que ele chegou, eu acho achei muito rápido. Mas assim, vamos supor que algumas pessoas achem que um ano é muito devagar.
mesmo que tenha demorado, entre aspas, ele encontrou a galera dele, sabe? E é uma galera que torce por ele, que gosta do trabalho dele, que incentiva, que tá lá, que compra o curso. Sim. Não são pessoas aleatórias que estão só assistindo porque é o que tá em alta, sabe? Não é só número, né? Não é só número, exatamente. Então, eu vou muito mais por esse lado. Eu acho que é um caminho que vale mais a pena. E deu pra ver, assim, na jornada dele, o quanto que isso aproximou ele de outros criadores. Porque ele tem um canal de membros, né? E o meu marido, o Lipe, ele faz parte do canal de membros dele. E nesse canal de membros que fala, área de membros, né? Do YouTube. Do YouTube. E aí, nessa área de membros, ele faz podcast. E esse podcast fica privado na área de membros. E ele já fez podcast com o Thiago do Tira do Papel. Conhece? Conheço também. Pois é. E o Thiago do Tira do Papel conheceu ele por causa dos vídeos dele do YouTube. Então, assim, já apoiou, participou do podcast. Ele fez com o Rolandinho, do canal Pipocando. É um canal de cinema. Nossa, sim. Pois é, ele fez podcast com o Rolandinho, com outras pessoas que são bem grandes aí do YouTube, das redes sociais. E a galera, eu assisti vários episódios, né, desse podcast, e a galera sempre elogiando ele pelo conteúdo, falando que o conteúdo dele inspirava eles. Você imagina ouvir, assim, tipo, uma pessoa que você admira muito falando que tá gostando dos seus conteúdos? Nossa, porque o Pipocando mesmo, ele é antigo, digamos assim, né? Ele já é um canal que até, acho que eles nem são mais a dupla, né? Acho que Cada um foi pra um canal, eu não sei, assim... tem tempo que eu não assisto, não sei. Mas aí chega um cara em um ano... Tipo, inspira uma galera que, tipo, faz... coisa há anos. Na mesma plataforma há anos, né? Sim, tanto que nesse episódio do Rolandinho, o Rolandinho fala que o Arthur tem criado um tipo de conteúdo que ele gostaria de criar. Que legal, nossa. Porque, assim, muito legal escutar muito isso, louco, né? E ele falou, o Rolandinho, que ele tá nessa há muito tempo, então ele sabe, assim, o formato que funciona mais, o tipo de vídeo que tem o melhor resultado, porque ele vive disso. Sim. E aí ele falou que pro Arthur, que o conteúdo que o Arthur faz era o que o YouTube tava precisando. Olha que loucura. Aí, assim, o Arthur falou que ele começou a fazer aquilo que ele gostava. Claro que ele sempre pensou em crescer, em viver de conteúdo, mas ele tava criando aquilo porque era aquilo que ele realmente gostava de fazer. Só que isso inspirou uma galera. Que legal. E, tipo, mesmo não sendo um formato muito do segredo, do que funciona, acabou funcionando. Muito, nossa, funcionou muito. Que massa, velho. Então eu penso muito nisso. Igual a gente falou da questão da carreira de artista, carreira de modo geral, né? Não ser algo linear, ter várias possibilidades. Eu acredito que essa questão de criação de conteúdo, networking, tudo isso, também existem várias possibilidades. É mais a gente encontrar, né? Encontrar, que combina, que bate ali com a gente, né? Exatamente. Porque são muitos caminhos, são muitas possibilidades. Aí, assim, tentar se encaixar em algo que realmente... Porque, assim, eu sei que tem coisas que são importantes da gente se adaptar. Mas tem outras que não vale a pena a gente abrir mão de quem a gente é ou de coisas que a gente defende só pra estar ali, sabe? Nossa, e é difícil, às vezes, virar essa chavinha, né? Muito. E se a gente não tá tendo o resultado que a gente espera, isso frustra a gente no caminho, e aí a gente acha que tá errado porque a gente não tá seguindo os padrões pra ter aquele resultado que a gente tá esperando, né? Exatamente. Nossa, é muito difícil quebrar esse ciclo, assim, né? Dentro da cabeça, assim, sabe? Nossa. Eu acredito que é um exercício constante, assim. É, cara. Nossa, e eu acho que também... Não sei, eu penso, assim, que as redes sociais também... Sempre foi, né? Um recorte Sim. de algo. E existe comparação dentro desse meio, não só pessoal, mas profissional também, né? A gente sempre acha que o outro tá produzindo muito mais, o outro tá fazendo muito mais projetos, o outro tá... Meu Deus, tá com arte no MoMA, sabe? Então, o que é... Só que aí a gente vai conhecendo as pessoas, vai realmente participando de alguns projetos, a gente vai vendo que, gente, a gente realmente só compartilha as coisas mais legais. Sim. Porque os pepinos que tem atrás de cada projeto, as noites mal dormidas por ficar pensando e matutando e quebrando a cabeça pra fazer algo funcionar. Cara, isso a gente não fala, né? A gente não fala. E aí, quando a gente tá vivendo essas situações, a gente
Meu Deus, só eu que vivo isso e não sei o que, o sofrimento, né, cara? Nossa. E a verdade é que todo mundo passa por isso. Não tem nenhuma pessoa que tá ilesa. Todo mundo passa por momentos bons, por momentos ruins. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer, cara. Faz parte da vida. Mas eu acho legal esses momentos de trocar ideias sobre isso, porque faz a gente enxergar o outro como um ser humano. Porque às vezes a gente fica assim, admira tanto a pessoa, né? Igual o próprio Arthur Miller, né? Eu admiro muito ele, acho ele incrível. E aí, recentemente não, ele sempre falou isso, mas é que eu descobri ele recentemente, né? Ele ainda estava trabalhando CLT e estava doido para pedir demissão. Então, ele começou a criar conteúdo para tentar viver de conteúdo e conseguir pedir demissão. E aí, você nem imagina. Ele chegou a pedir? Ele pediu agora, que ele vendeu o curso. Ah, que legal. Aí, eu não sei se ele pediu oficialmente, mas ele disse que ia pedir demissão depois que lançasse o curso. Que legal. Mas aí você pensa, poxa... Ele tá criando há 1 ano, tá com 100 mil inscritos, ele deve estar, muito no auge da vida. Mas ele tava num processo de tentar sair do emprego. Sim. Então, cada um tá vivendo uma jornada. Eu tô vivendo uma, você tá vivendo uma. As pessoas que a gente admira também estão vivendo. Então, é importante a gente não se colocar nesse lugar de comparação, né? Do tipo... É porque a gente não sabe. No final, da mesma forma que as pessoas não sabem o que eu tô passando, eu não sei o que ela tá passando, sabe? Sim. E a gente... É muito fácil cair nessa armadilha, né? Muito. De, tipo assim, por que é tão difícil pra mim? Por que pra ela é tão mais fácil? E etc. E no final das contas, cara, não foi fácil. Sim. Isso é só uma impressão que a gente tá, sabe? Exatamente. O buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. E eu acho que também, ainda mais em relações femininas, né? Tipo, pelo menos assim, dentro do meio da arte urbana, principalmente do grafite, assim... É um meio muito masculino, que realmente as meninas, elas são minoria dentro, são muitas meninas, mas em questão numérica mesmo, a porcentagem é muito diferente, é muito discrepante, assim, a quantidade de artistas mulheres para artistas homens, né? E isso reflete também no mercado da arte, sabe? Porque o mercado da arte já é um meio muito competitivo, porque te dá se você não tá na panela certa, você não consegue entrar em tais lugares. Nossa, tem até umas coisas que nem eu sei, assim, porque a gente vai escutando uma história ali, outra ali, sabe? Vai juntando, assim, as pecinhas. E você vê, cara, é meio selvagem, assim, né? Algumas relações. Sim. E eu acho que quando a gente pensa, assim, nesse espaço que já é tão restrito para as mulheres, parece que mais alimentado ainda essa sensação de competitividade, né? Tipo, eu tenho que estar ali porque já são tão poucos espaços pra mim. Se eu não ocupar, outra pessoa vai pegar, então eu tenho que ir logo. Muito doido, né? E assim, graças a Deus, assim, nessa minha jornada aí de 10 anos pintando, eu tive muitas oportunidades de trocar ideia, assim, de conversar com várias meninas, assim. E a gente compartilha de muitas histórias, sabe? De muitos perrengues que todas nós passamos, como estamos pintando na rua, de situações mesmo assim de não valorização no mercado da arte, de invisibilidade no meio, sabe? E quando você pra escutar, baixar essa guarda da competitividade, cara, é outra realidade que a gente enxerga ali, sabe? A gente realmente se vê ali, sabe? Tipo, nossa, eu entendo que você tá falando que eu passei pela mesma situação, sabe? Então isso vai criando relações, assim, sabe? E eu acho que é algo que vai cada vez mais ficar mais forte, assim, sabe? Sim. Eu não sei se também é porque, que nem eu falei, hoje mesmo de manhã eu tava em festival de arte, né? Eu não tava participando, mas eu fui meio como realmente visitante, assim, do festival. E foi muito legal a experiência, porque todas as vezes que eu participei do festival de arte urbana, eu tava como uma pessoa que tava pintando ali, sabe? Sim. E agora, como espectadora, é muito legal enxergar, assim, também, sabe? De, tipo, cara... Isso ia ser muito massa se estivesse sendo ocupado por mais mulheres. Sim. Isso ia estar sendo muito, muito frutífero para a cidade se estivesse sendo feito de tal forma ou outra, sabe? Talvez eu esteja com esse olhar porque, como eu disse, eu já participei de festivais de urbana como sendo a pessoa que estava pintando, mas eu, como espectadora, eu senti falta de algumas coisas, assim, sabe? E eu acho que seria incrível, assim, se a gente conseguisse ter mais participação.
Sim. no bastidor e também dos artistas assinando aquelas obras, assim, sabe? Serem mais Sim. mulheres, sabe? Mas é importante mesmo. Inclusive, ver as suas artes na rua foi importante pra mim como mulher. Que legal. Ainda sem estar tão inserida assim no contexto da arte, ver as suas artes na rua me tocou, porque você pinta muitas mulheres assim nas suas artes e a sua arte é muito delicada, é muito sensível. Então, assim, é muito comum a gente ver grafites mais coloridos ou então umas coisas mais agressivas e a sua é tipo assim, eu me vi naquilo, Que sabe? legal. Eu olhei e falei, nossa, O cabelinho azul. cabelo azul, cabelo roxo, tá tão sensível, tá tão bonito. Legal. Eu me enxergo ali e é como se fosse uma forma das mulheres ocuparem o lugar na rua através da arte. Que aí, não sei, tô meio pirando, mas pra mim faz sentido. De tipo, a rua que parece ser um lugar agressivo pra nós, porque a gente se sente insegura por 1001 fatores. Quando tem uma arte de uma mulher, é tipo, eu não tô sozinha, sabe? Tem mais mulheres ocupando a rua também. E ter isso representado em vários espaços, inclusive dentro do contexto do mercado do trabalho e da arte, é muito importante, porque lutar por isso e estar lá e incentivar que mais pessoas entrem vai tornando tudo mais natural, sabe? Nossa, de não total. ser uma barreira tão grande, mas de ser um lugar onde as mulheres se sentam à vontade de ocupar também, né? Nossa, total, assim, e eu acho que é exatamente o que você falou. Quando eu comecei a pintar, comecei muito nova também, assim, né? Eu tava na escola praticamente. E o que eu sentia desse meio, não só pela rua, do espaço público, mas o meio artístico mesmo, é que eu tinha que me moldar ali de alguma forma, sabe? É como se fosse realmente criar uma casca Sei. pra me proteger, porque aquilo não era o meu lugar, aquilo não era o meu ambiente. Então eu tinha que me camuflar de alguma forma. Sim. E fazendo isso, eu fui realmente criando essas camadas, assim, sabe? Pra me proteger. E eu achava que pra eu estar na rua, pra eu estar pintando, pra eu estar ocupando esses espaços, eu tinha que me impor com uma certa agressividade, sabe? Eu tinha que me impor desenhando coisas mais fortes, sabe? E exatamente o que a gente estava conversando antes. Quando é uma coisa que não é a gente, que não é a nossa essência, não faz sentido, né? Em alguma hora a coisa desmorona. E eu fui percebendo, assim, que, cara, esse aqui não sou eu, assim, sabe? E eu fui percebendo, aos poucos, pessoas me contando, assim, exatamente esse relato que você falou, assim, cara, eu vi uma arte sua e aquilo eu achei de uma sensibilidade, eu achei de uma delicadeza, e aí poxa, mas eu não quero ser sensível, eu não quero ser delicada, porque se eu for, vão me engolir, sabe, nesse espaço. Sim. Então eu vi a sensibilidade, a delicadeza como algo algo ruim. negativo, sabe? Sim. E foi com o amadurecer, assim, e principalmente com essas histórias que as pessoas me contando, eu acho que tá aí, não é Mudar isso. Não é mudar isso, é fortalecer isso, sabe? Sim. É realmente pegar essa sensibilidade e enxergar que, cara, isso aqui também é um tipo de força, sabe? Com Isso aqui certeza. é algo que tá tocando as pessoas e é algo que, de alguma maneira, tem algum poder ali que tá adentrando na vida das pessoas e trazendo algo bom, assim, pra elas, sabe? Com certeza. E aí, isso foi muito... Foi algo gradual, assim, acontecendo, sabe? De, tipo, assim, poxa, não é fraqueza eu desenhar as minhas personagens e trazer as minhas cores delicadas, assim, pra rua. Sim. Porque eu acho que, às vezes, no final das contas, é isso que a gente tá precisando, né? A gente fica nessa pira, né, de ter que mudar quem a gente é pra se adequar àquele ambiente, quando, na verdade, o que o mundo tá precisando é daquilo que a gente carrega aqui dentro, que a gente fica com medo de mostrar. Muito. Não é? Nossa, muito, muito. Ai, muito. é muito louco isso. É uma guerra interna constante sobre ser que autêntico. a gente não quer... No final das contas, a gente não quer se machucar, né? Isso vai tanto pessoal quanto profissional, né? Porque Sim. a gente tem que separar o lado profissional do lado pessoal. Mas assim, cara, pra quem é artista, isso acho que é o maior dos desafios, porque do que a gente tá tentando viver, que é de arte, é uma coisa muito interna nossa, né? Sim. É uma coisa assim que tá lá no fundo e por mais que... Não, eu sou um artista que eu vou mais pra um lado mais publicitário e etc. Cara, Ainda vai ter ainda vai ali. ter alguma coisa ali, sabe? Ainda vai ter alguma coisa ali que você tá puxando
e que vai vir lá de dentro, sabe? Com certeza. Então, acho que pensando assim, dentro da nossa área criativa, sabe? Eu acho que esse é o maior desafio. De tipo assim, poxa, às vezes você levar um não de algum festival ou levar um não de algum projeto e você saber enxergar que aquilo ali não é um problema pessoal seu. Sim. Você não tem nada de errado. Exatamente. Não, você tá tudo bem. Tá tudo bem. O problema não é você. Sou eu. O desespero, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Cara, eu tenho momentos, assim, tem momentos que eu tô super na paz, sei diferenciar. Mas tem momentos que eu, tipo assim, eu acho que eu crio, às vezes, muita expectativa em cima de um projeto. Não que, tipo assim, nossa, aquilo ali vai me dar muito dinheiro, aquilo ali vai abrir muitas portas pra mim. Cara, eu acho que a maioria dos projetos nem é isso, assim. É realmente algo que eu bato, eu me identifico tanto, eu quero muito fazer aquilo, eu quero muito fazer parte daquilo. Sim. E aí, quando recebo um não por inúmeras questões, o pessoal, sei lá, às vezes cancelou o projeto. Às vezes, não, é um projeto que tá chamando só pessoas locais. É um projeto, sabe? Várias possibilidades. Fica uma coisinha ali, né, perturbando aqui, assim. Sim. Tipo, cara, acho que tem uma coisa errada com você, hein? Que não já... A nossa cabeça. Nossa, cara, é o nosso pior inimigo. É o nosso pior inimigo, de fato. Nossa. De fato. Aí tem que muita terapia. Muita terapia. Muita terapia. Mas colocar os assim, pensamentos no lugar. A gente fica meio doida, assim, né, no processo, mas eu acho que eu não faria nada do que eu não faço hoje em dia, assim, sabe? Sim. A gente dá essas surtadas, não, vou fazer concurso e não sei, vou quietar com esse negócio de fazer arte. Mas no final do dia é o que alimenta mesmo, assim, né, a nossa alma, assim. Parece que é uma inquietação, assim, do tipo, eu não consigo não ser assim. Não ser assim. Não fazer isso. É algo que vai além de mim. Tipo assim, não, é alguma missão que eu tenho aqui. Se eu não der um check nessa missão aqui, faz de novo. Exatamente. Faz de novo. É meio essa sensação mesmo. Nossa, muito doido. E aí, ó, eu consegui fazer o desenho de uma menininha inspirada no nem suspiro. Terminei. Tá eu fui pra outra coisa aqui. Ficou lindo. Eu vou fazer uns galhos. Aí eu vou fazer a personagenzinha aqui. Aí eu tô pensando como é que eu vou fazer a personagenzinha pequenininha aqui. Amei. Muito fofo. Eu tenho dificuldade de fazer desenhos que se conectam. Que eu fiz uma menina, eu fiz uma planta e agora eu tô fazendo uma nuvem. Não, eu tô querendo fazer cenários, assim. Ai, tudo. Esses dias eu encontrei um professor que eu tive no design gráfico. Que massa. E ele é muito legal, assim, muito fofinho, ele sempre me apoiou, sabe? E aí, só que ele não mora aqui no Brasil. E aí ele tava de passagem aqui, aí a gente combinou, né, de se ver, porque ele lançou um livro e eu lancei o livro também. E aí, até então a gente não tinha conseguido trocar esse livro. Aí a gente trocou esse livro e tudo mais, e aí foi muito legal, assim, a gente bateu um papozinho também. E aí ele, professor foda, né, não sei o quê, mas deixa eu te falar um negócio. Aí você tá precisando dar uma aprimorada em algumas coisinhas e tal. E aí ele verbalizou tudo que eu já tava aqui, sabe? Massa. Tipo assim, tudo que eu tava incomodada no meu trabalho. E eu, cara, eu não sei, assim, eu tô precisando realmente estudar algumas coisas, mas não sei o que é. Queria mudar de alguma forma, assim, o meu trabalho. E aí ele falou, começa a estudar alguns cenários, começa a estudar umas composições diferentes. Eu, poxa, é isso, assim. Nossa, que ainda bem, a gente tem umas pessoinhas, assim, que vai aparecendo no caminho, assim, que é legal a gente ter, assim, perto, porque é isso, às vezes é ela que dá uma luzinha, assim, sabe? Traz uma clareza pra aquilo que às vezes a gente fica tão imerso, né, que a gente não consegue ver além daquilo que tá na nossa frente. A pessoa vê de fora, aí ela consegue dar uma direção, né? Nossa, total. E eu não sei, uma coisa que eu aprendi muito por conta do grafite era de criar uma identidade visual e uma identidade autoral muito forte pra você ser reconhecido do lado de cara, sabe? Sim. E porque realmente você tá ali naquele ambiente urbano, se você tem um personagem, as pessoas batem o olho ali porque tá no trânsito, tá no carro, tá no ônibus, tem que ser uma coisa legível pra você. Não, aquilo ali é de fulano de tal, aquilo ali é da menina, aquilo ali não sei o quê. E eu nunca tive uma personagem. Tipo, eu desenho mulheres. Sim. Mas eu não tenho uma personagem que tem um nome igual alguns artistas daqui da cidade, sabe? E então a minha luta sempre foi realmente criar uma identidade autoral através da paleta de cores, sabe?
da história que eu quero contar através da arte. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca consegui criar uma coisa só, assim, sabe? Eu chego num ponto, aí eu começo a ficar incomodada com o que eu tô fazendo. Aí eu quero mudar. Eu entendo. Aí eu, cara, aí eu gosto, é isso, não sei o que, aí eu produzo um monte de coisa. Aí chega um ponto, cara, não é mais isso, eu quero fazer outras coisas agora. E aí o negócio nunca para, assim, eu brigava muito com isso também, assim, porque nossa, vai chegar um ponto que as pessoas não vão identificar mais que é meu trabalho. Meu Deus. As pessoas, sei lá, entravam muito nessa pira, assim. E aí eu parei com isso, assim, eu acho que faz muita parte de um artista você realmente ter essas metamorfoses, assim, de tempo em tempo, se reinventar. Com certeza. Porque senão o negócio ele para, em algum momento você fica estagnado. Sim. Você cria esse padrão, querendo ou não. A gente tá ali, a gente tem que ter uma certa linha de produção, né? Se a gente vive disso, tem uma dinâmica ali de como é que a gente tem o nosso processo criativo, como é que a gente tem a entrega pro cliente, para projeto e etc. Então a gente vai criando essa linha de produção. E aí essa linha de produção, em algum momento, parece que a gente tá carimbando, né? Os trabalhos. Sim. A gente tá repetindo. E pra mim é muito bom quando eu encontro esses momentos de incômodo, assim, sabe? Porque Sim. Tá precisando, eu vou estudar, eu vou fazer coisas novas, vou sabe? fazer umas mudanças. Eu tô nesse mesmo momento, tanto que o ensaio que a gente fez foi justamente de um incômodo meu. Online. Caraca. É isso. Só as doidas aqui, não quer. Fica mudando. Você que signo? Acho que é Ares. Mentira! É só Ariana, tá? É de quando? Eu faço aniversário dia 22 de março. Massa! Caraca! Eu sou de abril, 8 de abril. É abril. É que eu não sou ligada em signo, eu não sei nada. Isso é o fogo ariano. Não quieta, quer ficar inventando moda. Aí não sustenta a gracinha, eu entendeu? Invento moda toda hora. Eu inventei moda recentemente, eu já tô repensando a moda que eu inventei. Mentira! Não do ensaio esse não, vou ficar. Mas depois eu falo, eu tô numa crise interna. Saco, né, mãe? Ser artista. Resumindo, gente, ser artista é ter crise. Nossa, gente, é trabalhar pra pagar a terapia. A terapia. Já é que eu nem faço aquela. Ai, tô precisando, velho. Eu tô precisando. Mulher, agora você falou. Eu vou caçar um psicólogo. A gente vai acumulando aí. Eita, que esse psicólogo vai ganhar uma bolada aí. Ai, morri. Ai, mas amei nosso papo. A gente acabou que nem comeu, então vamos. Ficou A gente aqui. vai comer, mas vamos encerrar aqui. Desenhamos, comemos um pouquinho, mas deu tudo certo. Muitas ideias soltas, sinto muito aí pra vocês entenderem o que eu falei, tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu amei, de verdade. Eu amo estar com vocês sempre, é muito bom. Que legal. E muito obrigada por ter topado, foi muito especial pra mim. Imagina, sempre bem-vinda aqui nesse caos. Ai, eu amo estar aqui nesse Toda vez que a gente se encontra, eu te alugo, né? Ai, eu também. Duas pessoas gostam de conversar, dá um podcast, literalmente. É isso. Então, muito obrigada mesmo. Eu queria saber se você quer deixar algum recado, assim, pra quem pensa em empreender com arte ou que gosta de arte. Se você quer deixar uma mensagem final aí pras pessoas. Cara, eu acho que de tudo que a gente conversou, acho que uma coisa que une muito todos os tópicos é a questão da gente ser verdadeira, né, com a gente, né? Sim. Da gente não seguir o que tá sendo dito que dá certo, não é seguir o caminho X porque fulano de tal deu certo e o Y porque viu ali que é o caminho correto para se seguir, né? Eu acho que se eu pudesse conversar com alguém sobre, né, viver de arte, ser empreendedora, seria se é algo que te toca muito e que te dá esse comichão, assim, interno, que parece que é uma missão de vida mesmo, agarra isso e vai, assim, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que a gente pega isso, que é tão verdadeiro pra gente, e alimenta isso, o que a gente externa disso é algo muito bonito e que com certeza vai estar conectando com outras pessoas, sabe? Sim. Então, eu acho que o que eu diria é isso, assim, alimente isso que é tão verdadeiro pra você, sabe? Ai, arrasou. Um ótimo conselho, né? Arrasou muito. Ai, obrigada. Muito legal. Gente, sigam a Siren nas redes sociais. Vou deixar as redes dela aqui na descrição e em algum lugar da tela também. Me sigam também
Meus perfis também vão estar aqui, também vão estar na descrição. E se você gosta de assuntos como esse, de empreender, falar sobre arte, criatividade, marketing, aqui no canal tem vários outros vídeos. Se você tá me ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube, porque lá tem muito conteúdo sobre esses temas. E a gente tá com vídeo toda semana aqui no canal. Então, se você gostar desses conteúdos, já pode se inscrever. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. E é isso, um beijo, até a próxima!